Se você puder abrir sua Bíblia, no livro do profeta Amós, capítulo 8. Nós vamos ler o texto e logo depois oramos, tanto consagrando a Deus nossos recursos, como também pedindo a Ele que nos abençoe com a sua palavra. Amós, nós vamos ler os capítulos 8 e 9. São 2 capítulos, mas são pequenos. Hoje é o último domingo do ano. Você talvez não saiba, mas todo dia 31 de dezembro nós temos aqui um culto, que é o culto da virada, de 10 horas da noite. Você está convidado, a gente passar esse tempo aqui buscando ao Senhor, ouvindo a sua palavra. Então amanhã, dia 31, começamos às 10 da noite e vamos até meia-noite da bênção apostólica. Todo mundo se abraça, é uma maravilha, tá bom? Próximo sábado também, é o primeiro sábado do mês, e a gente vai ter a reunião de oração normal, como temos tido. Você nunca veio, é bom vir, que é uma bênção. A gente tem um tempo de oração, depois tem um café da manhã muito abençoado. Então é 7h30 da manhã do sábado, é só chegar para a gente ter esse tempo aí, né? O primeiro sábado do ano, né? Essa época tudo é último e tudo é primeiro, né? Então, essa vai ser a minha última pregação do ano. Amós, capítulo 8 e 9. Eu vou ler o capítulo 8, mas vai ter um momento no capítulo 9 que eu vou pedir para a gente ler de forma alternada, tá bom? Veja bem o que o autor Amós, esse profeta, fala: o Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou: que vês, Amós? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora. Silêncio, silêncio. Ouvi isto, vós, que tendes agora gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto, não estremecerá a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas o que, irmãos? De ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo o teu Deus, Odã, e como é certo o culto de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Vi o Senhor, que
que estava em pé junto ao altar, e ele me disse: fere os capitéis, e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles. Nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ela os morderá. Se forem para o cativeiro, diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os olhos sobre eles, para o mal, e não para o bem. Versículo 5 até o final, nós vamos ler de forma alternada, tá bom? Eu vou ler, depois os irmãos, e assim sucessivamente. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo, e abaixará como o rio do Egito. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Caftor os filisteus, e de Quir os sírios? Porque eis que darei ordens, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por estarmos em família aqui na tua casa, cantando, consagrando a ti a nossa vida, família, os nossos recursos, entregando dízimos e ofertas, Pai. E queremos pedir que o Senhor nos abençoe, Pai. Nos dê a graça de sermos fiéis na administração de recursos. Livra-nos da infidelidade. Livra-nos de roubarmos ao Senhor através do dízimo, Senhor. E nos dá a graça de fazermos isso com alegria, disposição de coração. Ó, nos abençoa, Pai. Talvez até alguém aqui está com dificuldade de entregar o dízimo por uma situação financeira apertada. Eu te peço que o Senhor abençoe, supra, que o Senhor derrame da tua graça, Pai, na nossa casa. Ó Deus, tua palavra aqui, Senhor, foi lida. Eu te peço que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, fale conosco, nos ensina, mas também nos adverte, mas também, ó Deus, nos impulsiona para uma vida diferente, mais perto de ti.
Ó, abre os nossos olhos para que a gente possa ver o Senhor. Nos abençoa, nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus, amém. Eu tenho pregado aqui no profeta Amós, esse é o 6º sermão, nesses 9 capítulos. Desde outubro, mais ou menos, a gente tem aprendido, tem lido aqui o profeta Amós, em cultos diferentes. Hoje, com as facilidades de comunicação, YouTube, Spotify, um bocado de rede que a igreja tem colocado os cultos e as pregações, muita gente pode acompanhar qualquer culto, qualquer pregação, qualquer série, mesmo que não seja no culto específico que você venha. E tenho feito isso, acho que a maioria foi inclusive no culto da tarde. Mas hoje é o último sermão, é um desafio porque são 2 capítulos. Eu pensava a princípio em dividi-los em 2 sermões, mas como hoje é o último culto do ano, a última pregação, vou pregar os 2 e em janeiro começa algo novo. Amós, ele é um profeta que ele era boiadeiro, um homem da terra, mas muito conhecedor da economia, das nações e do mundo ao seu redor. Amós, ele é chamado por Deus para profetizar em Israel. Eu tenho falado aqui porque é sempre bom relembrar. Israel já havia sido dividido entre o reino do norte e o reino do sul. E Amós, ele foi chamado por Deus para pregar no reino do norte, que ficou com esse nome, Israel, com a capital em Samaria. E esse reino do norte, que seguiu aí vários e vários reis, que durou aproximadamente 200 e poucos anos, esse reino, na maioria ou praticamente em todo o seu tempo, foi infiel a Deus. Na verdade, todos os reis que reinaram em Israel, no reino do norte, a Bíblia diz que eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Absolutamente todos. O primeiro deles foi Jeroboão. Foi ele que lutou lá com o filho de Salomão e disse, vamos dividir esse negócio, e arrastou com ele 10 tribos e fez um novo reino chamado de Israel e colocou em cada lugar, no norte e no sul de Israel, um bezerro de ouro para que o povo de Deus pudesse adorar e não ir lá para Jerusalém. O reino de Judá permaneceu com a linhagem de Davi e outros profetas vão lá falar também. Esses 2 reinos, eles vão passar por cativeiro. Israel, reino do norte, vai passar pelo cativeiro da Assíria, reino do sul da Babilônia. O reino do sul não está em jogo aqui, pelo menos nesse texto que a gente leu, mas é sempre bom a gente fazer essa referência. O que acontece é que a palavra de Deus, especialmente lá em Deuteronômio, Deus já havia advertido ao povo o seguinte: vocês vão para uma nova terra, a terra será de vocês, mas se vocês não me obedecerem, não seguirem nos meus caminhos e fizerem para si idolatria e caminhos de promiscuidade e se perderem, eu vou trazer juízo sobre vocês, e o juízo que a lei fala é cativeiro. Vocês serão perseguidos, destruídos, vocês serão levados da sua terra para terras distantes e desconhecidas por um povo que não me conhece, que não conhece a Deus e que vai vir com força, poder e vai destruir vocês. Deuteronômio fala isso o tempo inteiro e também diz o seguinte: mas se vocês me obedecerem, me buscarem, continuarem andando comigo, tiverem um coração quebrantado o tempo inteiro, ensinável, e a gente puder viver uma vida plena junto, o Senhor fala para o povo o seguinte: vocês desfrutarão o melhor dessa terra, vocês terão vida em abundância. E a expressão da vida em abundância de Deuteronômio, que é a mesma como Amós fala aqui, ela é muito material, não por causa por causa da ideia daquela teologia da prosperidade, como se Deus tivesse que dar muita coisa, muitos bens, muita riqueza para a gente segui-lo, mas como expressões da riqueza de Deus, das riquezas espirituais e também materiais, da abundância da bênção de Deus no meio do seu povo, no meio de Israel no Antigo Testamento, que era a igreja do Senhor, e nós hoje que somos o Israel de Deus.
É dito isso em Deuteronômio. O que acontece é que ao longo da história bíblica, no Antigo Testamento, o povo continuamente se afastou e se desviou e foi fora, levantou ídolos e buscou outros deuses e outras forças. Acontece isso em Juízes, acontece isso em Israel, acontece isso na casa dos israelitas, aconteceu lá no deserto, enquanto Moisés estava pregando aquele sermão maravilhoso de Deuteronômio. São vários sermões que Moisés fala da lei. Aconteceu o tempo todo e a gente pode dizer, acontece também hoje, porque somos o Israel de Deus e continuamente nos desviamos. Pessoalmente, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, no seu relacionamento com a igreja, continuamente na nossa jornada nós temos enfraquecido, esfriado e alguns inclusive têm amado mais o século do que a Deus e se perderam e já não estão mais conosco aqui. Mas o fato é que em todo o tempo Deus continua usando as mesmas palavras dos profetas, como aquelas mesmas palavras do profeta Moisés lá em Deuteronômio, como as mesmas palavras de Jesus, de Gênesis a Apocalipse, para trazer ao nosso coração, à nossa mente, para nos chamar a atenção, para a gente buscar a Deus. E a palavra é a mesma. Se vocês não se arrependerem, se vocês não me buscarem, o mal vai vir sobre a sua casa, o mal vai vir sobre a sua vida. Não porque Deus é um Deus mau, mas porque o mal é fruto do nosso pecado, é fruto dos nossos erros, da nossa inconstância. E Deus também pesa a sua mão em juízo sobre nós, sobre o seu povo, mas também sobre os ímpios. E como juízo, Deus usa inclusive os ímpios. Deus usa inclusive a economia ao nosso redor. Deus usa a quem Ele quer para pesar a mão sobre a nossa vida. Amós é um desses exemplos. O que acontece é que Amós chegou na hora errada. Porque Amós é aquela visita que chegou na hora errada, é a melhor expressão. Imagine você amanhã, está preparando a ceia de Ano Novo e chegou lá 10 pessoas na sua casa de última hora para bater papo. Você queria fazer chapinha no cabelo, ajeitar o jantar, fazer a unha, lavar as louças. Estou falando só para a mulher não, dos homens também, viu? Não da chapinha nem da unha, né? Imagine, só chegou lá, aquela visita inesperada. Você, rapaz, que negócio nada a ver. Eu não posso dizer à pessoa, com licença que não está dando, eu tenho que me arrumar. Você fica lá 3 horas na sala com a pessoa. Amós é esse cara. Sabe por quê? Porque na época de Amós reinou um cara chamado Jeroboão II. Jeroboão II foi o cara que mais reinou no Reino do Norte, reinou 50 anos. Para nós, uma coisa dessa é um absurdo, mas naquela época, um reinado longo era sinônimo de estabilidade. Jeroboão II fez o que era mal perante o Senhor, mas ele reinou 50 anos. E o que aconteceu foi que, no reinado de Jeroboão II, a nação de Israel, o Reino do Norte, prosperou, ficou massa lá, melhorou a economia, melhorou a política, as relações políticas no Reino do Norte. Melhorou a terra, porque Israel, com Jeroboão II, conquistou lugares que já tinha perdido. Cresceu, Israel cresceu, estava vivendo um bom momento econômico, político, social. Inclusive os cultos, a expressão religiosa acontecia também em Israel. Aí imagina só, chegou a visita inesperada, é Amós. Amós é esse cara que, na época que está tudo bem, que aparentemente as coisas ao nosso redor estão boas, está dizendo para a gente, nos advertindo, presta atenção porque a segurança econômica que você está vivendo hoje pode ser um engano. Presta atenção porque essa segurança relacional que você está vivendo hoje pode ser um engano. Preste atenção, porque essa paz familiar ou relacional pode ser um engano. Preste atenção, porque esse caminho que você vai trilhar na sua vida pode ser um engano. Só que nenhuma dessas coisas em si precisam ser erradas para ser um engano na nossa vida. Mas Amós está dizendo para o povo, dizendo assim, presta atenção, porque as coisas estão tudo fora do lugar.
E ele tem dito isso a partir do capítulo 1, primeiro quando diz que a voz de Deus, ela é falada não através das nações e dos povos ao nosso redor, mas a voz de Deus sai de Jerusalém e de Jerusalém alcança a todas as nações da terra. Depois no capítulo 2 e 3, Amós começa a falar a todas as nações da terra, dizendo que aqueles povos receberão o juízo de Deus. A Assíria, a Moabe, Amon e todos aqueles povos ao redor de Israel receberão o juízo de Deus. Depois Amós vai dizer que, está pensando que estou falando só deles? Para você também, para você Israel e Judá, presta atenção, Amós vai dizer também para o povo, não é somente com os ímpios, é com vocês também, vocês se esqueceram de mim, vocês estão cometendo injustiças, abusos, o comércio que você tem na cidade é para oprimir o pobre, é para enganar as pessoas, e pensa que eu estou com os olhos fechados? Depois, Amós no capítulo 5, como que um grito ele diz, busquem a Deus, buscai ao Senhor e vivei, façam o bem, ouçam, porque o aviso, o recado e a advertência que Deus está dando através de Amós é o seguinte: se vocês não se arrependerem, eu virei a vocês com o mal. Eu virei com o mal. Até que no capítulo 7 uma coisa ficou tão pesada que o sacerdote chamou Amós e disse: Amós, é o seguinte, ou você se cala, ou a sua situação vai ficar complicada aqui no nosso meio. Ameaçou Amós. Amós disse assim, presta atenção, eu não sou vidente, eu não estou aqui para ganhar dinheiro, eu não sou nem de família de profeta, eu sou boiadeiro, mas Deus mandou dizer uma coisa. Aí ele diz para o sacerdote, tu vai morrer, tua família, e por aí vai. Imagine só que no Brasil a gente está vivendo um momento até interessante, muito esperançoso. Você imagine que nesse momento extremamente esperançoso de economia, política, acadêmico, tantas coisas boas, surge alguém que abre um canal do YouTube e esse cara alcança, sei lá, 100 milhões de seguidores no YouTube. E todo dia ele está dizendo para a gente, os brasileiros, não vai dar certo esse negócio, não vai dar certo, tem coisa errada, tem um engano, não é por aí. Daqui a 30 anos, o que vai acontecer é que o Brasil vai ser invadido. A Venezuela vai conquistar toda a América do Sul e vai invadir o Brasil, e vai destruir o Brasil e a sua casa, e vai levar vocês e espalhar você por toda a América Central e por toda a América do Sul. É louco esse negócio ou não é? Só que quando Amós estava falando isso aqui, só faltavam 30 anos aproximadamente para Israel ser destruído pela Assíria. 30 anos é muita coisa? Para alguns pode ser muita coisa, mas se você pensar numa história de 200 anos, 30 anos não é muita coisa, de 500 anos e por aí vai. Imagine só, as coisas estão tudo muito bem, obrigado. E aí surge o profeta, o cara lá do canal do YouTube com mais de 100 milhões de seguidores, falando o tempo todo, vai dar errado, o mal vai vir sobre vocês, a Assíria, outras nações vão destruir vocês, vai levar vocês cativo, vocês vão perder a casa, aquele dinheiro que tem lá na sua conta e na sua poupança, vão comer tudo. O gafanhoto vai destruir tudo, você vai ficar pobre e vai viver numa terra como imigrante por aí, andarilho pela América. Amém? Não, amém. Tá louco? Amós era esse cara. Porque do reinado de Jeroboão II até o reinado do último rei do Reino do Norte, chamado Oséias, 30 anos. 30 anos. Quando Amós termina a sua profecia, o rei da Assíria, Tiglat-Pileser, entra em Israel e começa a ofensiva de guerra. Guerra, destruição, morte. E poucos anos depois, um outro rei da Assíria, Salmanaser V, vai entrar no Reino do Norte e vai destruir tudo. E sabe o que vai fazer?
vai pegar os povos das outras nações e enfiar tudo lá em Israel, e vai misturar esse negócio todo. Agora você imagina que o cara está dizendo para você, daqui a 30 anos, a Venezuela vai conquistar a América do Sul, e vai encher o Brasil de argentino para viver na sua casa e na sua terra. Não vai ser mais brasileiro, vai ser uma mistura, vai ser uma grande loucura esse negócio. Amós está falando isso para o povo aqui. Só que a linguagem de Amós não é a linguagem de um seguidor, ou de um cara que tem um canal no YouTube, ou de um cara que está na Globo News falando sobre a política, fazendo prognósticos econômicos, matemáticos. Não. A palavra de Amós, ela é profética. O mal acontece na vida da gente. O mal vai acontecer a vocês, se vocês, ouvindo a voz de Deus, não se arrependerem, não buscarem a Deus, não perceberem os sinais que Deus vai dando na vida da gente, para a gente buscá-lo, se arrepender e com transparência diante de Deus, buscá-lo de verdade. Porque não é o desejo de Deus nos destruir, a nós que somos o seu povo, mas nos restaurar. Então, a partir do capítulo 8, o 8º e o 9, a última profecia de Amós, ela é como se fosse uma moldura. É uma moldura. Essa moldura do capítulo 8 e 9 de Amós, você pode colocar em qualquer momento da história e você vai ler a história com ela. Qualquer. A moldura. Você pega uma pintura, coloca essa moldura de Amós e aquela pintura ganha um novo sentido, uma nova beleza, um novo significado. Você pega um momento da história que Amós estava vivendo lá, em Jeroboão II, no Reino do Norte, 30 anos até a Síria tomar conta do pedaço. Coloca essa moldura lá, está falando sobre aquele momento lá. Você passa um pouquinho a história e pensa que até Jesus Cristo vir ao mundo, encarnar, passou-se 400 anos entre a última profecia e João Batista. E coloca essa moldura lá assim, essa moldura de Amós está lá falando conosco sobre esse período intertestamentário e da vinda de Jesus. Aí Jesus veio, a igreja está vivendo lá em Roma, em Atos dos Apóstolos, nós vemos isso sendo relatado. Pega esse texto de Amós e coloca lá. Está retratando, está dando um novo significado, uma voz profética de Deus. Agora pega esse texto de Amós, essa moldura que Amós deixa para a gente da palavra e conecta hoje no século 21, na sua vida pessoal, no Brasil. E a história vai ganhar um novo significado. Sabe por quê? Porque a nossa história só tem sentido, só tem significado quando ela está conectada à história de Deus, a grande história de Deus, que é uma metanarrativa. E Amós está falando, embora ele esteja olhando para Jeroboão II, olhando para o Reino do Norte, Amós está apontando para a gente sobre essa metanarrativa que nos envolve a todos e por todos os séculos. É uma moldura que a gente pode colocar em qualquer momento da história da humanidade e da sua própria vida e ser julgado e avaliado por Deus, e chamado e advertido por Deus, e consolado e confortado por Deus, animado para olhar de novo que Deus não somente traz o mal, mas Ele também nos restaura. Essa é a história de Deus. Que na linguagem profética que diz, naquele dia, ou no dia do Senhor, o dia do Senhor, o dia do Senhor. Amós fala isso várias vezes. E esse dia do Senhor, ele é dia de juízo e julgamento, mas ele também é dia de salvação. Ele é dia de julgamento sobre os ímpios. Aqueles que estavam em Israel, mas não conheciam o Deus de Israel. Aqueles que estão dentro das igrejas, mas não conhecem o Deus maravilhoso que nós cremos. Aqueles que estão nesse mundo, no planeta Terra, mas não conhecem a Deus. O dia do Senhor vem e vem com juízo, julgamento. Mas o dia do Senhor vem também com salvação. Salvação para todos aqueles que foram escritos no livro da vida, salvação para todos aqueles que um dia encontraram Jesus no coração e quando ouvem o juízo de Deus, ao invés de se rebelarem, ao invés de quererem guerra contra Deus, se submetem, se rendem e adoram ao Senhor. E vivem a vida aqui na terra
não com a mediocridade das relações humanas, não com a mediocridade da esperança política, econômica, social, mas vive aqui na terra com o poder de Deus. Vive aqui na terra olhando para o alvo, o prêmio da soberana vocação e seguindo com força, mesmo quando não tem força e vigor, mas segue pela fé, como nós cantamos aqui no início. Segue, porque o dia do Senhor é dia de salvação, salvação para todos aqueles que creem. E a salvação não diz respeito a uma vida após a morte, mas a esse Deus que abençoa abundantemente a terra para a gente viver em abundância, em deleite aqui. Por isso que ele diz: vou abençoar, vou restaurar, vocês vão herdar a terra, vai frutificar, você vai plantar e vai colher. Já pensou no negócio desse? Plantou e colheu. Você planta uma uva, vai tomar água lá na cozinha, chega de volta, está lá. Hein? Já pensou? Tem gente que quer plantar dinheiro, né? Plantar R$100. Pois é. Aí olha para capítulo 8 e 9, porque é a moldura. Esse é o tema. Capítulo 8, se você olhar do versículo 1, eu estou a favor de fazer uma divisão bem grande, mas do versículo 1, do capítulo 8, ao capítulo 9, versículo 4, é a palavra de juízo de Deus. Vou fazer uma divisão assim gigante, não dá para a gente ir lendo cada versículo hoje. Capítulo 8, Amós está falando sobre o próximo verão, planejando o verão. O verão, que para a gente é um sinônimo de um sol quente assim para cada cidadão recifense, mas é um tempo também de planejamento, de férias, de praia. Amós vai falar sobre isso, os frutos do verão, o tempo do verão, o que o verão traz para a gente. Só que Amós usa essa expressão do cesto de frutos de verão com uma ironia. A ironia é o seguinte, é porque a expressão usada aqui no hebraico, ela é muito parecida com a expressão para o mal. O mal. É uma letrinha só que muda entre uma coisa e outra. Amós está dizendo que o que nós vamos colher no verão não é praia, não é sol, não é uma boa música, não é curtição. O que a gente vai colher no verão não é descanso, não é férias. O que a gente vai colher no verão, Amós está dizendo, é o juízo, é o mal. E ele diz isso do capítulo 8, versículo 1, usando essa imagem. A primeira imagem que ele usa é os frutos de verão. O sexto, ele diz aqui no versículo 2, você pode olhar, por favor. Ele diz: que vês tu, Amós? Amós diz: eu vejo um cesto de frutos de verão. Só que a palavra que Deus fala é: o fim está chegando. O cesto, que é muito parecido com a palavra fim. Muda uma letra no hebraico. É uma ironia. Depois ele, no capítulo 9, vai usar uma outra imagem, dizendo o seguinte: vou ferir as estruturas do altar, e vai cair tudo sobre a cabeça deles, tudo. Vai cair. Não vai cair só o teto, vai também abalar as estruturas do templo. Ele está falando aqui sobre a imagem do templo. A gente não sabe exatamente se Amós está falando sobre o templo de Jerusalém ou sobre os lugares de culto lá, como Dan e Betel, no Reino do Norte. Mas ele está falando que a visão viu o Senhor que estava em pé junto ao altar. Ele está dizendo assim: fere os capitéis, cai por terra tudo, vou ferir as estruturas de Israel. Essas duas imagens que Amós está vendo é para dizer ao povo o seguinte: eu venho a vocês com o mal e não com o bem. Eu venho a vocês para destruir
para matar, para julgar e não para fazer o bem, a restauração. Eu venho. É interessante porque Amós chega um momento aqui no capítulo 9, versículo 2 e 3, que eu estou me arriscando a dizer, ele usa a mesma linguagem do Salmo 139, só que às avessas. Eu procurei, pesquisei, não li nada sobre isso, mas você lê o capítulo 9, versículos 2 e 3, e parece que ele está falando do Salmo 139, quando diz: ainda que eu me esconda, ainda que eu faça uma cama, ainda que eu esteja no mais profundo, ainda que eu vá lá no mais alto céu, ainda assim o Senhor vai me abençoar. Só que em Amós, quando ele está falando isso, está dizendo o seguinte: ainda que você se esconda no mais profundo abismo, eu vou lá até você e vou mandar serpentes para lhe comer, e vou mandar monstros marinhos para lhe pegar, e vou trazer a morte e a destruição a você, a sua casa, ao seu país, a toda essa terra de Israel, o reino do norte. Essa não é uma palavra boa para se ouvir. É a visita indesejada, porque Israel vivia um período muito bom. Não é uma boa palavra para final do ano. A palavra é: bota uma roupa branquinha, não é? Atrair coisa boa, vamos esquecer os problemas do ano, vamos esquecer tudo, vamos se abraçar, vamos ter uma esperança. A esperança de um novo ano, um dia melhor, um ano melhor. Vamos lá. Amós é essa visita inesperada e indesejada que está dizendo ao povo o seguinte: essa esperança que vocês têm é falsa. Essa expectativa nacionalista que vocês têm é falsa. Porque na verdade a nossa relação com Deus não é política nem econômica, ela é espiritual. E quando as coisas não estão bem na vida espiritual, quando as coisas não estão bem na nossa vida espiritual, acabou-se tudo. Você pode estar bem economicamente, você pode ter bons diplomas, uma boa reputação, mas isso se dissolve como a neblina. Isso se acaba rápido, porque não tem valor, sentido, significado em si, não tem luz própria, é opaco, perde o brilho rapidamente. E Deus está falando isso através de Amós, com duas visões, com muitas expressões. Ele fala aqui: você vai se multiplicar, vão se multiplicar os cadáveres, vai se converter o riso em choro, vocês vão uivar de dor, eu vou destruir vocês, eu vou transformar a festa em luto, eu vou transformar a celebração que vocês têm em humilhação. Eu vou tirar essa roupa nova de final do ano e vou colocar aquela roupa de humilhação, aquele pano de saco para você vestir. Pano de saco. Por causa dos nossos pecados. Porque a vida espiritual não está boa. Então não dá para planejar um ano assim. Não dá. Porque a nova jornada, ou a transição, o novo momento que a gente precisa viver, só vai viver quando resolvemos o mais importante. E ele diz uma palavra muito forte, capítulo 8, versículo 11, se você puder ler, por favor. Ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei o quê? Fome sobre a terra, mas não de pão nem sede de água, mas o quê? De ouvir as palavras do Senhor. Está falando de um tempo de escassez, de aridez, de apatia, em que você vai para um lado e vai para o outro e não consegue ouvir a voz de Deus. O coração vai se embrutecendo, a alma vai ficando como o deserto do Saara. Não consegue
A vida pessoal, individual, vai se tornando cada vez mais solitária. Jeremias, no capítulo 17, diz que é como um arbusto que é solitário lá no deserto. E não vê quando vem o bem. Não consegue enxergar as coisas boas ao redor. Não consegue, antes é movido por inveja, por ciúme. Não consegue, porque a alma está árida, o coração está petrificado, a mente está entorpecida, os próprios caminhos e enganos da nossa vida aqui. E não consegue ver, ouvir a palavra do Senhor. No capítulo 9, a partir do verso 5 e 6, Amós mais uma vez canta um hino. Ele faz isso, nós já vimos isso lá no meio do livro. Capítulo 9, versículos 5 e 6, é um hino que Amós canta, que eu acho muito interessante. Ele faz uma canção de louvor a Deus em meio ao julgamento. Nessa canção ele diz assim: porque o Senhor, Ele é Senhor dos exércitos, Ele é o que toca a terra e ela se derrete, Ele é soberano, Ele é grande, todos os que habitam nela se enlutarão, ela subirá toda como o Nilo, e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra. Ele é o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Veja que coisa interessante. Amós, no meio da confusão, ele canta um hino. Um hino em que Amós ele não faz nada diferente a não ser ver a Deus. Ver Deus como sendo poderoso, soberano sobre a terra, sobre toda a criação. Um Deus que é Senhor dos exércitos, grande em poder e glória. Deus que estabeleceu os limites da terra. O Deus que é aquele que diz ao mar: vem até aqui e volte. É o Deus que governa sobre toda a terra, há câmaras no céu, a sua abóbada fundou na terra. Deus que disse a Jó: onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? De repente Amós expressa a Deus um cântico. Nesse cântico, Amós faz uma coisa que a gente precisava aprender a fazer: ver a Deus, ver o Senhor. E Amós ver a Deus, primeiro como sendo o Senhor, depois como sendo o Senhor dos exércitos que guerreia por nós as nossas batalhas. Essa é uma expressão bem típica dos profetas: Senhor dos exércitos. Depois ele vê Deus como aquele que governa e rege toda a natureza, todo o poder da criação é criado e regido por esse Deus poderoso e soberano. Depois ele diz que Senhor, mais uma vez, fechando o hino, Senhor é o seu nome. Ver a Deus. Ontem no Twitter um pastor americano chamado Timothy Keller, ele colocou uma oração muito interessante. A oração dele dizia assim: Senhor, eu me preocupo porque eu esqueço a tua sabedoria. Eu me ressinto porque eu esqueço a tua misericórdia. Eu cobiço porque eu esqueço a tua beleza. Eu peco porque eu esqueço a tua santidade. Eu tenho medo porque eu esqueço a tua soberania. O Senhor sempre lembra de mim. Ajuda-me também a lembrar de ti. Amém. Senhor, eu me preocupo porque esqueço a tua sabedoria. Eu me ressinto porque esqueço a tua misericórdia. Eu cobiço porque esqueço a tua beleza. Eu peco porque esqueço a tua santidade. Eu tenho medo porque eu esqueço a tua soberania. Amós de repente ver a Deus. E na visão que Amós tem de Deus, primeiro Deus fala para eles assim: há um remanescente. Eu vou colocar vocês como trigo no crivo. Já viu aquelas imagens, né? O cara está ali
com trigo, peneirando o trigo. Eu vou fazer isso com vocês. Eu vou peneirar esse trigo, mas não vai cair na terra um só grão. Entendeu ou não? Sou eu que vou peneirar esse negócio. E preste atenção, porque essa peneira de Deus, ela é também uma mão pesada de Deus sobre nós. Mas sobre o remanescente, ou seja, sobre aqueles que conhecem a Deus, quando a mão de Deus pesa, é para a salvação, é a aprovação que produz perseverança, é a aprovação de Deus que produz amadurecimento, é a aprovação de Deus que produz em nós esperança. Paulo fala isso em Romanos capítulo 5. Também Tiago no capítulo 1, versículo 1 e 2. Jesus diz a Pedro, em Lucas, no capítulo 22, Jesus olha nos olhos de Pedro e diz assim: Pedro, Satanás veio pedir para mexer com você como se peneira o trigo. Já pensou? O diabo vai peneirar você, Pedro, como se peneira o trigo. Mas Jesus, uma palavra tão bonita, diz: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando, pois, tu te converteres, vai e fortalece também aos teus irmãos. Amós está dizendo ao povo aqui: eu vou peneirar vocês como um trigo no crivo, mas não vai cair na terra um só grão. Há um remanescente. Ele diz no capítulo 9, versículo 8: não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. E ele não vai destruir, não é por pena, não vai destruir porque Deus é fiel à sua aliança. É por isso que ele fala de Jacó, porque é essa aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó, que nos alcançou em Cristo até os dias de hoje. Não me esquecerei da minha aliança com Jacó, com Israel. Não vou destruir de todo. Há um remanescente e não vai cair um só grão na terra. Naquele dia, a palavra de Amós é de restauração. Versículo 11 até o final. É interessante porque eu estava lendo, pensando durante a semana, e fui ler também alguns textos dos profetas. E os profetas que têm a mesma característica de Amós terminam o seu livro com uma expressão muito parecida. Todos os profetas que são pré-exílicos, que profetizaram antes do exílio, em Israel e em Judá. Você vê Isaías, capítulo 65. Isaías vai falar sobre novo céu e nova terra. Isaías vai falar sobre uma grande restauração de Deus na terra. Você vê Ezequiel, logo nos capítulos finais, ele vai falar sobre um rio que flui do trono de Deus e por onde passa ele traz vida, a terra frutifica, as pessoas são curadas. Esse rio de Deus que passa sobre a terra e por onde passa produz a vida de Deus. Oséias, que também profetizou um pouquinho depois, Amós e um pouquinho depois, talvez eles tenham sido contemporâneos. Oséias termina o seu livro dizendo: naquele dia eu vou restaurar, eu vou salvar da morte. Oséias usa também uma linguagem tão poética e profunda sobre a terra, dizendo que vai restaurar a terra, dizendo que vai fazer do povo de Deus como uma figueira frutífera, com a força dos cedros do Líbano. Oséias termina no capítulo 14 do seu livro, falando sobre essa imagem linda de um Deus que está tocando a terra e abençoando a terra. Joel, que também eu arrisco dizer que é pré-exílico, termina no capítulo 3 a sua profecia, falando: naquele dia a terra vai frutificar, as árvores darão fruto, vocês vão viver uma vida abundância que não tem tamanho, não tem ideia. Joel, que é o profeta que fala sobre os gafanhotos,
o dia do Senhor que vem para destruir, termina falando também, naquele dia, o Senhor vai restaurar a terra, o Senhor vai abençoar a terra, todas as nações virão. Joel também termina falando isso. Amós, você vai partir um pouquinho para frente, Miqueias, termina o seu livro falando sobre o dia que Deus vai restaurar, Ele vai enviar o seu Messias, a nossa vida vai mudar aqui. Sofonias, no capítulo 3º, termina dizendo ao povo que estava prestes também a ir para um exílio lá na Babilônia, e Sofonias diz: canta, rejubila, ó Sião, celebra a Deus, porque Deus vem restaurar a terra, Ele vai operar com poder entre nós. O próprio Abacuque também, que diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que os animais morram no campo, ainda que falte todo o mantimento, todavia eu me alegro no Senhor, confio no Deus da minha salvação, Ele é a minha fortaleza. Todos os profetas que têm essa mesma característica, terminam o seu livro falando sobre um dia de restauração. E o que é que eles estavam falando com isso? Eu disse aqui no meio do sermão que Amós é uma moldura. Essa moldura você coloca em qualquer lugar. Inclusive, na nossa vida hoje. Você vai sair daqui sem colocar essa moldura na sua vida, provavelmente é por causa da minha incapacidade em saber comunicar a palavra de Deus. Porque essa é a moldura de Deus para nós. A moldura que estava lá no reinado de Jeroboão II, no Reino do Norte, lá em Israel. A moldura que estava lá no Reino do Sul, com Judá e Jerusalém sendo tomada pelos babilônios. A moldura que estava lá também com o povo de Deus que viveu entre a restauração de Deus através do Império Medo-Persa e a vinda de Jesus. 400 anos de silêncio. 400 anos de gente com fome e sede de ouvir a palavra do Senhor, até que Jesus vem e restaura a terra e traz vida e vida em abundância. Mas Jesus também diz o seguinte: haverá a consumação dos séculos. É aquela mesma ideia, aquela mesma linguagem profética de um povo que ia ser espalhado pela terra e depois seriam ajuntados de novo. Mas não ajuntados numa terra Israel, geográfica, não. Mas essa mesma ideia, linguagem profética de um povo que seria espalhado pela terra e juntado de novo, ela é requalificada em Cristo, quando Ele diz: eu vou enviar vocês a todas as nações da terra, para que no grande dia que Jesus voltar, Ele possa reunir povos de todas as tribos, línguas e nações, adorando ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a mesma linguagem. E a linguagem de Amós, quando ele diz que naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. O pastor Sávio pregou hoje pela manhã sobre isso aqui. Jesus é o filho de Davi. E ele veio como filho de Davi, glorioso, majestoso, para reinar entre nós o nosso coração. Levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias de antiguidade. Veja a imagem que Amós está falando, que é do tempo de Davi, que é exatamente aquela expectativa que o povo tinha de Jesus como o Messias, ia restaurar o templo de Davi lá em Jerusalém. Só que Amós está falando sobre aquele tempo para sempre, até a consumação dos séculos, quando isso vai acontecer plenamente, mas já aconteceu. E ele ainda fala mais: para que possuam o restante de Edom, e todas as nações são chamadas pelo meu nome, ou seja, isso vai acontecer para que o povo de Deus possa possuir as outras nações, mas não possuir com a guerra, não possuir subjugando eles como escravos, mas possuí-los no nome do Senhor, para que eles se rendam ao Senhor. Edom se converta, as nações se convertam ao Senhor. Ele está falando esse tempo
que Amós está falando na moldura do reino do norte, lá de Israel, mas é o tempo que nós vivemos hoje, irmãos. É a nossa era, é o nosso tempo. E ele diz mais: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra, a terra vai ser tão frutífera que ele diz: o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa. Já pensou, irmão? Plantou, saiu. Já pensou? Eu não gosto muito dos comentários, ficar lendo o que está embaixo, né? Que tem Bíblia que tem comentário, né? Uma vez um jovem veio aqui na frente e disse: pastor, qual é a melhor Bíblia que eu já li? Shed, Catupiry, esses negócios todos, eu não sei qual é a melhor. A melhor é essa que está na sua mão, que só tem a Bíblia. Essa é a melhor Bíblia. Mas aqui embaixo, por incrível que pareça, ele fala um negócio tão legal. Ele diz assim: a fertilidade que o profeta está restaurando aqui é a mesma do jardim do Éden. É a mesma. O paraíso de deleite que Deus criou no jardim do Éden, e Amós está falando aqui. Versículo 14, eu queria que você lesse comigo bem forte. Amós, capítulo 9, versículos 14 e 15. Você pode ler comigo? Diz assim: veja, peraí, viu? Abriu aí? Veja os verbos. Os verbos. Veja só. Vamos ler juntos? Vamos lá. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas, e beberão o seu vinho. Farão pomares, e lhes comerão o fruto. Plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Sabe o que Amós faz aqui, irmãos? É o seguinte: ele pega todos os verbos que ele usou na sua profecia, e ele coloca aqui, praticamente, os principais verbos que Amós usou. Mas Amós não usou esses verbos com esse sentido. Se você fizer uma pesquisa no livro de Amós, você vai ver. Todos os verbos que Amós usou, dizendo: vocês não me buscaram, não se voltaram para mim, vocês oprimiram, vocês reedificaram a opressão e a injustiça, vocês estão habitando em uma terra de pecados, de perdição, de promiscuidade. Todos esses verbos que estão sendo usados na profecia para o mal, como frutos do pecado, de repente Amós redime todos eles. E ele diz assim: primeiro, mudarei, que ele vai usar aqui em torno de 15 vezes no livro de Amós. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. O Salmo 126 diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará o quê? Com júbilo, trazendo os seus feixes, porque eu vou restaurar a sorte de Sião. Salmo 126 fala para a gente. Mudarei a sorte de Sião é o verbo que é usado na Bíblia para falar de avivamento, de vivificar. O salmista diz para a gente, porventura, no Salmo 85, porventura não tornarás a vivificar-nos, trazer a vida de Deus de novo para o nosso meio. Ele diz: mudarei a sorte. Não é porque você vai ganhar na loteria que está prometendo não sei quantos milhões. Vai ter sorte, agora você vai ganhar e vai fazer sua vida, não é isso. Mas mudarei a sorte, é essa transformação da presença abundante da glória de Deus dentro de nós, dando novo sentido, significado às coisas comuns e diárias e rotineiras que nós precisamos fazer e somos enviados a fazer. Ele diz: mudarei a sorte. Não só mudarei a sorte, como também reedificarei as cidades assoladas. Aqueles lugares escabrosos, aquelas áreas da nossa cidade que estão assim, sem habitação nenhuma, imagine sendo restaurados, reedificados,
requalificados para uma vida melhor. Deus está falando aqui, vou reedificar esse negócio. Não somente isso, como também vocês vão habitar nela. Vocês vão plantar, vocês vão colher, vocês vão fazer pomares, vocês vão comer. Isaías, no capítulo 1, versículo 19, é quem diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E ele ainda diz mais: vocês vão viver na terra e não serão arrancados dela. Não é o Brasil, nem tampouco é Israel geográfico, mas é a terra toda. E sabe como é que isso acontece? Mateus capítulo 5, das bem-aventuranças, Jesus diz assim: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os que forem perseguidos por causa do Evangelho, da justiça de Deus. Por que ele fala? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É o que Amós está falando aqui. Herdarão a terra, e essa terra vai ser frutífera, vai ser uma terra de abundância, porque Deus é o Deus que restaura a história do seu povo. Daí a moldura. Capítulo 8 e 9 de Amós é a moldura que você vai colocar sobre qualquer tela, em qualquer momento histórico, em qualquer fase da sua vida, para ler a vida através da metanarrativa da história de Deus, e não da mediocridade das nossas próprias ambições, esperanças e expectativas, especialmente a respeito de um novo ano que nós temos pela frente. Vamos orar, se você puder fechar os olhos. Queria convidar o pessoal do louvor, mas em oração, escuta bem essa palavra. Ele diz: eis que vem dias, mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas, nelas habitarão, plantarão vinhas, beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o seu fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Quem sabe até hoje é o dia de você ouvir a voz de Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas o caminho para isso é quebrantamento, uma vida nova, diferente, arrependimento, uma nova disposição de vida. E caso contrário, o Senhor vem com juízo, mão pesada. E isso vai acontecer sobre todos os ímpios que não se renderem ao Senhor. Mas você que é de Deus, pode dizer: Senhor, eu te quero, buscai-me e vivei. Eu quero desfrutar da abundância do jardim do Éden hoje, na minha vida, na minha família, na minha casa, nas minhas finanças, no meu comércio, no meu trabalho, na minha igreja. As bênçãos da abundância do jardim do Éden, o paraíso do deleite de Deus entre nós, em nós e entre nós. Oh Deus, a oração que o teu povo faz ao longo da história, e um Deus que governa toda essa história com a grande história do Senhor,
Aviva-nos, reaviva-nos, vivifica o nosso coração, restaura a nossa terra. O Senhor mesmo prometeu que se o teu povo que se chama pelo nome do Senhor, se humilhar, te buscar, orar, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor iria perdoar os pecados e sarar a terra. Senhor, como é que a gente vai orar pelo Brasil, para o Senhor sarar o nosso Brasil, se o nosso coração está rebelde, perdido, enganado? Restaura primeiro o nosso coração enquanto teu povo, a nossa sorte, a sorte de Sião aqui, e sara a nossa terra, Senhor, para a glória do teu nome. Ó, o teu povo, Senhor, que o Senhor deu a terra como herança, a terra como herança. Senhor, nos abençoa, nós precisamos de Ti, ó Pai, e a Ti entregamos a nossa vida, em nome de Jesus, amém.